Olá, eu sou a Estefânia, do Ninho Pedagógico, e hoje eu tô aqui com a Marcela pra gente bater um papo. A Marcela é mãe do Luca e do Nicolas, é uma querida que eu conheço há alguns anos, é uma mãe que eu admiro muito, uma batalhadora na causa, né, do movimento autista. O Luca, ele tem 12 anos, né? E ela vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dele e da família, né? E falar um pouquinho pra gente das dificuldades do dia a dia, da rotina. E a Marcela me ajudou muito quando eu tive minhas dificuldades em sala de aula. Ela me deu vários toques, falando, você faz assim, você fala assado. Então é uma pessoa que eu sou fã, tenho um carinho muito grande e eu pedi para que ela fizesse essa conversa com a gente, para ela poder passar um pouquinho da experiência dela para vocês, né? E que ela possa contribuir assim como ela contribuiu comigo, na minha vida escolar, dentro de sala de aula, passar um pouquinho da experiência dela para as mães, para as professoras e falar um pouquinho da dificuldade também, né, que encontra. O Luca, a gente estava conversando aqui, ela estava me contando que ela morava em Salvador, né? E aí, por volta dos 2 aninhos, o Luca foi para a escolinha e a escola chamou a família. E aí? E aí, como foi? A escola chamou achando que o Luca tinha perda auditiva, né? E a gente falava assim, imagina, não é perda auditiva porque quando escuta a vinheta do Jornal Nacional, ele sai correndo da onde está e vem para a televisão ver a vinheta do Jornal Nacional. Uhum. Só que quando a gente chamava pelo nome, ele não atendia. E na escola a mesma coisa, a reclamação da escola era, ele não senta na roda de conversa, ele não vem para ouvir história, ele se isola embaixo da mesa, né? E a gente começou a prestar atenção, né? Porque o que acontece? O Luca, ele tem um diagnóstico que a gente chama de autismo regressivo, né? Ele falava, ele chamava pelo pai, ele apontava, que são coisas de uma criança típica, né? De repente, de um dia para o outro, o Luca fala assim que ele foi se fechando. Ele começou a se esconder embaixo da mesa, então ele assistia a televisão debaixo da mesa, ele parou de apontar, ele parou de chamar o pai, ele parou de pedir água. E a gente falou assim, vamos colocar na escola, porque eu estava grávida do meu segundo filho e a gente sempre achou que poderia ser ciúmes. O Luca, ele tem um histórico que ele nasceu com o pé torto congênito, ele teve que usar gesso, ele teve que usar um monte de órteses. Então a gente sempre associou assim, essa parada de fala a algum trauma, possível trauma, né? Uhum. E quando chegou na escola que eles pediram o parecer de uma fono, achando que poderia ser perda auditiva, nós levamos até a profissional e aí ela falou assim, a gente não pode fazer nada sem um diagnóstico de um neuropediatra. O que é um neuropediatra? Eu nem sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Porque desde que nasceu ele faz acompanhamento com o pediatra. Eu acho que muitas pessoas não sabem o que é um neuropediatra. Então, e a pediatra falava assim, não, é normal, até 3 anos, normal, ele vai voltar a falar, né, e tá tudo ótimo, ele é lindo, era o que eu via, né, ele é lindo, né, e eu falei assim, indiscutível, né, mãe que não acha o filho lindo, Sim. né. E aí a gente foi, eu morava em Salvador na época, nós tínhamos 2 indicações de profissional da área de neuropediatria, com uma fila de espera de 6 meses, particular. Então assim, foram meses angustiantes e quando a gente chegou para ter a consulta, foi uma consulta de 3 horas. Ela sentou com o Luca no chão e ali ela brincou com ele. Uhum. E aí depois dela brincar muito com ela levantou e falou, agora a gente vai conversar. Ela falou assim, o Luca, ele não acompanha o faz de conta. O Luca não segue a brincadeira que a gente começa, né? Então, assim, na época, o Luca, ele pulava na ponta dos pés quando ele ficava muito feliz. Né? Ele começava a saltitar na ponta dos pés e fazia assim com as mãos, que é o que a gente chama de movimento de flapping. Né? E emitia uns sons, assim, e algumas coisas assim.
E a gente achava que estava tudo normal, que ele está feliz e tudo mais, né? E aí ela começou a explicar o que eram essas coisas. Ela falou assim, mãe, ele não está apontando, ele não está compartilhando o olhar, né? Que é essa capacidade que a gente tem muitas vezes de conseguir olhar nos olhos do outro e enxergar que a pessoa está triste, enxergar que a pessoa está chateada, né? E ela falou assim, o Luca tem autismo. Mas ela, primeiro ela fez ela brincou com ele ou ela primeiro ouviu vocês pais? Primeiro ele. E depois ela foi perguntando, conversando. Ah, entendi. E aí caiu o mundo. O que é isso? Você não esperava? Não sabia o que era. Ah, não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Eu não conhecia ninguém com autismo. Não sabia de ninguém que tivesse, ou nunca tinha ouvido esse termo. Uhum. E aí ela começou a explicar para mim o que era, que é um espectro, né, como se fosse uma régua, e que existem vários graus, mas que com terapia ele poderia melhorar. E eu falei, quais terapias? E ela me passou uma lista desse tamanho, com todas que você possa imaginar. Aí te assustou mais ainda. Fonoterapia, psicoterapia, ecoterapia, musicoterapia, aba, não sei o que. E eu tinha o meu menor com 5 dias de nascido. Nossa. Eu olhei pra ela e falei, por onde? Nossa. Né? E ela falou assim, mãe, faz o que você conseguir. Uhum. Né? E ela me explicou, me sugeriu um livro para eu ler, né? E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a me aprofundar e a gente já chegou, colocou ele na fono e na psicóloga, que era o que o convênio na época cobria. Uhum. Eu colocava o Nicolas aqui no Slim e eu falo assim que o Nicolas aprendeu. Não, porque quando saiu da terapia o Luca bodeava, ele dormia. Então eu jogava o Luca no ombro e o Nicolas no Slim. Nossa. E eu falo assim, o meu menor aprendeu a andar, engatinhar tudo em sala de espera, porque Olha. ele não parou de fazer terapia até hoje. Então a gente começou aí com uns 2 aninhos de terapia, ele faz terapia hoje ainda com 12. Né? Ele foi recebendo altas, Certo. conforme foi evoluindo, mas ele ainda continua em terapia. E a terapia, eu estava lendo, se é iniciada assim, bem no comecinho, como no caso dele, dá até para você, por exemplo, se ele fosse um moderado, dá para reduzir um severo, reduzir 1 grau, moderado, ser moderado, reduzir... Por isso que chama espectro, né? Por isso que a gente Que faz dá essa pra associação evoluir, com uma régua. É. A criança, ela anda dentro desse espectro, Sim. né? Então, assim, pode sim evoluir de um severo para um leve, para um moderado, dependendo da condição ou que a gente chama de comorbidade associada. A comorbidade pode ser se tem alguma outra deficiência associada, né? Porque muitas crianças, a maioria delas, tem outras coisas associadas ao autismo. Não é só o autismo puro e simples, né? Tem uma deficiência intelectual, tem um transtorno de ansiedade, tem um transtorno opositor desafiador, pode ter dislexia, pode ter descalculia, pode ter TDAH, né? Hiperatividade. Então, assim, é uma caixinha completa. Uma caixinha de surpresa completa. O Luca teve uma época que a gente desconfiou até de Tourette, né? Que são outras síndromes pouco faladas, onde a criança ela emite sons, tem uns espasmos e ele fazia uns movimentos muito bruscos com o pescoço e tudo mais. Aí vocês desconfiaram? Nós desconfiamos. Eu filmei, mandei para a neuropediatra que acompanha agora aqui em São Bernardo. E ela falou assim, eu também acho que seja Tourette, né? Então a gente entrou com uma medicação. O Luca hoje usa 3 tipos de medicação diferentes. Ele usa neuroléptico, ele usa ansiolítico e ele usa a gente usa um hipertensivo para pegar a parte para acalmar, né? O efeito colateral do hipertensivo, que é a atensina. Então são 3 medicamentos, já usou muito mais, né? Porque assim, não existe medicamento para autismo, né? Infelizmente o autismo não tem uma cura, né? E não existe um medicamento que possa falar. Isso trata e melhora, não existe. Então a gente trata as comorbidades, né? Então a gente trata a ansiedade, a gente trata a hiperatividade, a gente trata
o Tourette que seja, né? Então, assim, o que a criança tem de dificuldade que está atrapalhando no desenvolvimento dela ou até na vida adulta, é isso que vai ser tratado. Então, um dos medicamentos mais usados hoje para o autismo, ele vem da esquizofrenia. Né? Então, assim, muitos pais, quando veem que a criança precisa não dá conta, ela é absurdamente agitada, né? A gente vê muitos casos, eu participo de grupos de pais, a criança não dorme. Fala assim, se dorme 2 horas na noite é muito. As mães chegam ao ponto de enlouquecer. Então tem que entrar com medicamento, né? Muitas vezes existem alguns que são mais naturais, que é para induzir o sono. Outros não, tem que ser alopático mesmo, tem que entrar com alopatia. Então depende muito. Esse olhar clínico quem tem é o médico. A gente teve que entrar com medicação quando o Luca estava por volta de 6 anos. Ele fazia muita ecolalia. Né? Só abrindo um parênteses, ele parou de falar por volta de 2 anos, começamos as terapias, ele voltou a falar com 4 anos e meio. Quando ele voltou a falar com 4 anos e meio, é o que a gente chama de discurso ecolálico, é que nem um papagaio. Ele repetia o que a gente falava. Né? Então, assim, o Luca quer água? Luca quer água. Né? Então, era assim, aquela fala monótona e somente de repetição, não tinha espontaneidade na fala dele, né? E aí foi onde já a terapeuta falou assim, vamos alfabetizar, com 4 anos e meio. Nossa. Aí a fono falou, vamos alfabetizar com o método fônico, é um dos métodos mais usados lá fora, né? E eu acredito que vai vir a fala junto, né? A gente acreditou nisso, nós fizemos muitas pastas com ilustrações, figuras do que ele gostava, escrevia as palavras em letra bastão bem grande embaixo e aí a gente mostrava as letras. A gente tinha um CD que punha no carro com o som das letras, né? E aí nisso todo mundo aprendia o alfabeto fonético e aí foi, né? Só que ainda tinha muito dessa repetição. Muito. E aí a neuro falou, vamos entrar com medicação. E quando a gente entrou com a medicação, limpou. O discurso do Luca normalizou, ele se alfabetizou no tempo certo, ele conseguiu acompanhar a sala muito bem. Fala assim, foi um divisor de águas, o medicamento, né? Foi assim, muito doloroso, porque eu falo assim, cada coisa que acontece é um luto na vida da gente. Primeiro, diagnóstico. Pai nenhum espera um diagnóstico. Por quê? Porque quebra tudo que você sonha pro teu filho. Você fala assim, eu não sei mais o que eu posso esperar do meu filho. Geralmente a gente espera o quê? Que seja alguma coisa igual ao pai, com o avô, com a mãe. Quando você tem um diagnóstico, você fala assim, o que eu espero? Né? Mais um terreno que ninguém conhece, não é discutido. Diferente se a gente fala de um síndrome de Down, que todo mundo sabe, que se desenvolve, que tem já espaço e mercado de trabalho. O autismo está começando agora. Né? Eu diria que assim, de coisas de 5, 6 anos para cá que vem se falando no tema. Né? Então, assim, tudo é muito pouco discutido, né? Ainda tem muitos tabus, as pessoas ainda olham feio, confundem com birra. Muitas das atitudes acham que são birras, são malcriações, é pai e mãe que não educa, né? Então, assim, e na realidade é a forma que eles têm para se explicar. E ainda tem aquela questão do preconceito, né? Quando você fala autista, não parece. Aí ele fala, tenho visto muitas coisas assim, autismo não tem cara, né? Mas ainda bem que, né, não... Ué... Então é complicado essa questão também. Eu ouvia muito assim, né? O que você fez para ter nascido autista? Nossa, eu ouvi muito. O que você tomou? Não é o que a mãe tomou, que não é da mãe. Existem muitos estudos falando de genética, sim, falando dos próprios agrotóxicos que a gente se alimenta, que está nos alimentos, falando da própria poluição do ar. Né? Então, assim, são N fatores. Né? O que a gente sabe concreto do autismo é que o cérebro deles trabalha diferente. Eles têm um volume cerebral um pouco maior que o normal. Geralmente o perímetro encefálico da criança com autismo ele é maior que o normal. As sinapses neurais elas ocorrem de formas diferentes, geralmente são mais fracas, por isso de atraso de fala, atraso motor, porque
são mais fraquinhas e precisam de um percurso maior para você conseguir o mesmo resultado. Né? Então, por isso da importância de você ter essa interdisciplinaridade. Né? Vamos acessar de todos os meios para ver por onde a criança responde. Mas se a gente for ver, amiga, isso é para qualquer criança. Nenhuma criança aprende da mesma forma. Né? Umas são mais visuais, outras são mais concretas, que precisam de desenhos, precisam da forma ali. Então, assim, nós somos assim, né? Eu brinco, eu falo assim, para estudar eu estudo escrevendo. Tem gente que estuda só ouvindo, tem gente que estuda assistindo, né? Então, cada um tem a sua via de acesso de aprendizagem. E o que resta a nós, pais e os terapeutas, é descobrir qual é essa via de aprendizado para a criança poder evoluir, né? Às vezes a gente vai procurar um pediatra e ele fala, não, tá tudo bem, né? Às vezes a falta de qualificação do profissional, né? Às vezes, tá tudo bem, não tem nada, é coisa da sua cabeça, você tá vendo demais. Ou às vezes a escola encaminha, né? Muitas vezes nós na escola percebemos que a criança, né, tem aquela dificuldade, e nós chamamos a família, falamos para a mãe. Porque quem pode encaminhar para os especialistas, o pediatra, a escola não pode encaminhar, né? Então a gente fala para a família, olha, comenta com o pediatra, a gente não pode falar que a gente está desconfiando, comenta com o pediatra, aí a família leva no pediatra e a pediatra fala, não, tá tudo bem, tá tudo jóia, porque ela tem um olhar clínico do consultório ali, né? E a escola tem um olhar mais afinado, a família tem um olhar mais afinado, e aí para por ali. Não, a pediatra falou que tá tudo bem. Ou então faz um exame, como eu já ouvi, ele fez os exames lá, raio-x, mas às vezes novinho assim, como a neuro do Thiago me falou, não adianta fazer exame, não vai aparecer nada no exame agora. O diagnóstico clínico, né? Então, aí faz o exame, ele fez o exame, não tem nada. E aí passa, e aí, né, não acontece, ou então a família não aceita, e aí fica sem as intervenções, e aí a criança... Eu já passei pelos dois extremos. Quando a gente começou essa correria de buscar diagnóstico, a gente levou o Luca numa neurologista do convênio. Meu esposo foi sozinho levá-lo, porque eu estava com o recém-nascido em casa. E ela simplesmente olhou nos olhos, pôs luzinha, bateu o martelinho lá e olhou para ela, ele tem autismo, tá? Não tem cura, pode ir embora. Ele só me ligou, saiu do hospital, me ligou e falou assim, ele disse que tem autismo e não tem cura, tá? É pra ir embora fazer terapia. Eu chorava amargamente, né? E do outro lado eu tinha a pediatra falando, ele não tem nada. Entendi. Né? Então, assim, muito difícil. Eu sigo essa que fala que não tem nada, ou eu... Aí nós fomos atrás de um particular, né? Um mais que tivesse recomendações de outras pessoas. E caímos nessa doutora que eu citei. Mas eu digo assim, tanto pediatra, eu acho assim que falta, assim, nós sabemos, eles não têm isso na faculdade, ninguém tem. Né? Não existe essa matéria de crianças especiais na faculdade, então eles acabam aprendendo mesmo na convivência. Quando o Luca nasceu, que tinha o pé torto congênito, a gente saiu da maternidade sem nenhuma recomendação. Né? Depois de muito tempo, a gente veio descobrir que ele devia ter sido operado antes de receber a alta da maternidade. Né? Só que a mesma pediatra falava assim, não, mãe, isso é posicional, isso volta sozinho. E nós chegamos a esperar 2 meses antes de procurar um ortopedista infantil para injeção no pé dele. Né? E depois, quando a gente conseguiu e chegou no Hospital Sara, que é um hospital referência nacional em ortopedia, o médico falou, mãe, agora, ele tinha 3 aninhos mais ou menos, não tem mais. Agora a gente tem que esperar o pé desenvolver, passar a adolescência, para ver como que vai ficar a anatomia do pé para poder operar. E a pediatra falava, é posicional. Se eu estivesse esperando a pediatra, o pezinho dele estava torto até hoje. Né? Que dirá o autismo. Né? Mas isso assim, não é característico de um pediatra, isso é geral. É geral, né? Nós vemos assim, os professores não estão preparados para receber alunos especiais, os enfermeiros não são preparados para receber crianças especiais num posto, num hospital, em lugar nenhum. Né? Eu já passei muitas situações com o Luca,
em chegar para a pediatria em posto aqui do SUS e tá abarrotado, porque eles marcam todo mundo no mesmo horário, né? E aí eles acabam atendendo primeiro os recém-nascidos para depois os maiorzinhos, e o Luca começa a gritar. Gritar, e ainda bem que tem um enfermeiro lá que já conhece a gente, fala, não, mas peraí que a gente vai passar na frente. Porque a tolerância é pequena. Exatamente, eles não conseguem esperar, né? Ainda bem que agora que eu vi que lindo o colar dela, agora colocaram, né, nas... Sim, agora é lei, né? A prioridade nos caixas de mercado, de banco e tudo mais. Então são passinhos de formiguinha que a gente tem conquistado. Mas é que nem eu converso muito com meu esposo, né? Outro dia a gente estava brincando e eu falei assim, eu venho do interior e lá todo mundo é militar na minha família, né? E eu falo, se o Luca quiser ser militar, eu falo, mas o Luca tem autismo. Eu falei assim, quem sabe até lá não existe cotas para isso. Existem cotas para tantas coisas, todo mundo vai se conquistando. E o que nós estamos fazendo é lutar por isso, né? Para que seja visto, para que seja reconhecido, para que seja amado, respeitado. Né? Nem todo mundo vai amar, mas o respeito tem que ter. Sim. Né? Então, assim, para amanhã, o Luca vai ser o que ele quiser ser. Sim. Né? Hoje ele está com 12 anos no 7º ano, ele precisa de acompanhamento escolar, ele precisa de uma pessoa com ele na escola, ele tem dificuldades na coordenação motora fina, né? Ele continua fazendo TO, ele continua fazendo psicopedagogia e ele continua fazendo ecoterapia. Né? A fala dele, ele tem dificuldades no R fraco, mas ele se entende. Né? O discurso dele, eu falo assim, que é o que a gente chama de reconto, é muito pobre. Né? Então assim, Luca, me conta como foi o seu dia na escola. Foi legal. Mas foi legal o quê, Luca? Você fez o quê? Foi legal, teve lanche. Mas pra ele o lanche é legal. Né? Importante, então, ele consegue trazer o mais. O que foi? O que chamou a atenção. O que chamou a atenção, É o que gravou. Então assim, isso ainda tem muito que ser trabalhado. Né? E eu falo assim, hoje até os planos de saúde, até os centros clínicos, ninguém tem ainda, né, uma visão de como serão esses autistas adultos. Né? Então assim, eu estou vivendo essa geração que vai construir, que vai ser pioneira de adultos e saber como que vai acontecer. Se uns vão ter autonomia de trabalho, uns vão ter seu emprego acertado, mas muitos não. Nós sabemos que a grande maioria dos autistas hoje em dia, eles são severos, são não verbais, eles vão precisar de auxílio, eles vão precisar de alguém sempre, né, de um tutor, de alguém que esteja apoiando, né? E isso ainda... A sociedade não está preparada para lidar com essas crianças especiais, com essas pessoas, não só crianças, né, com essas pessoas especiais. E nem o nosso país, assim, tem muito ainda que caminhar, né? Você sente mais na pele do que nunca, porque está sempre, né, envolvida na causa e você sabe que ainda está caminhando a passinhos de formiga, que ainda é o que você falou no começo, né? Tá pouco falado, agora que estão começando a buscar e aparecer, então infelizmente ainda tem muito que caminhar aí pela frente. Até pouco tempo atrás, não muito longe daqui, né, era tudo subjulgado como esquizofrenia ou como deficiência intelectual, né? Nem todos eles são. Alguns poucos, sim, nós vamos pegar a Amy Grant, que é o fenômeno, né? Uma autista que se desenvolveu, que é conhecida mundialmente pelos seus métodos na parte de veterinária, né? De tudo que ela conseguiu, mas você assiste uma palestra dela, até hoje, ela não consegue abraçar ninguém. Né? Mas você tem crianças que não vão se desenvolver assim, que elas não vão ter o necessário de cuidados básicos consigo mesmo, de alimentação. Eu conheço muitas crianças hoje, né? Eu acho assim, que depois que eu tive o diagnóstico, você começa a fuçar, fulano, poxa vida, né? Quantos casos você nem fazia ideia, por quê? Porque não é falado, os pais têm vergonha,
a família não aceita, né? Arranja-se outros nomes, vergonha, dificuldades, outras coisas, e põe tudo debaixo do tapete, não é falado abertamente. Né? Então, assim, aí você começa a ter contatos. Hoje eu tenho, assim, um leque, eu acho que de mais de 500 famílias, né? Aqui no ABC, né? Que de tudo quanto é jeito, né? Você vê crianças super desenvolvidas, com altas habilidades associadas, e você vê crianças que o pai está desesperado porque não consegue nem desfraldar. Né? Então, assim, tem os dois extremos. E isso ainda a gente tem que julgar menos, né? E apoiar mais. Sim. Né? Falou tudo, apoiar mais. A empatia eu acho que falta muito ainda no ser humano, né? Para tudo. A gente julga muito, né? E eu falo assim, só quem tem dentro de casa, quem tem na família consegue entender o que é. Né? Existe um estigma que são, não gostam de abraço, não são amorosas. Pelo contrário, o Luca é a pessoa mais amorosa que eu conheço na face da terra. Eu falo que ele é minha sombra. Onde eu vou, ele está ali, ele está me abraçando, ele está me cheirando, ele está me beijando, ele está dizendo que eu te amo. É o Luca. Né? Eu lembro quando eu tava grávida lá na piscina, com o barrigão, ele vinha, tipo, né, e fazia assim, mas assim, ele chegava, né, e o Nicolas também, né, e quando o Thiago nasceu, ele chegava e abraçava, toda hora podia ver o Thiago, os dois, né, então é muito da família também, né, sim. É muito do você fazer sua parte como mãe, seu papel de abraçar, né, e ele vai transmitir o que ele recebe, né, o que ele tem em casa, então eu acho que o papel da família, o conjunto, né, da escola, a parceria com a escola e com as intervenções terapêuticas e o papel da família, dá pra ter uma vida normal, não dá? Dá. Normal. Dá. E eu sou testemunha, assim, a prova, porque, né, eu acompanhei um pouquinho de perto a sua vida, da sua família, e pra mim era uma criança normal. E graças ao seu empenho como mãe, como, né, de batalhar, de buscar e de se dedicar, né, de se doar, de apoiar. Na linha do tratamento do autismo existem assim, muitos viés. Né? Hoje o mais reconhecido internacionalmente é o ABA, né? Que é muito em cima de trocas, né? Trocas de figuras, de comandos. Você tem uma mesinha, você é o terapeuta. Mas, assim, é um tratamento absurdamente caro. Por conta disso, a gente acabou não tendo condições de aplicar isso. Então, a gente acabou fazendo o que tinha na mão, né? Era psicóloga, era fono. Eu fui ler muito, eu fui estudar, eu enfiei minha cabeça, quero saber o que tem que a gente pode fazer. Ah, então o intestino funciona diferente, não absorve vitamina. Vamos dar vitamina, vamos dar ômega, vamos dar não sei o que. Um pouquinho de cada, né? Porque assim, ao mesmo tempo que não é conhecido, o pouco que conhecido se elitizou. Então assim, você tem tratamentos muito caros, você tem profissionais que conhecem, mas que cobram muito caros e que não é acessível a toda a população. Né? Então a gente tem assim, o pessoal que precisa de SUS, né? Que quando consegue um atendimento no CAPS, que seja, você tem 30 minutinhos uma vez por semana, né? E você tem quem paga particular e aplica terapia ABA e você faz 40 horas semanais. Né? Mas tudo isso não é válido se a família não está junto. Né? Se a família não coloca amor, se você não coloca fé nisso também, né? Eu acredito, eu falo pra ele, eu acredito em você, que você consegue, que você vai melhorar. E às vezes ele fala pra mim, não mãe, eu não consigo aprender, eu sou burro. Eu falei assim, não existe ninguém burro, todo mundo consegue aprender. Né? Então assim, a gente tem que colocar isso também, né? Não só se limitar, mas eu não tenho condições para buscar o melhor. Eu também não tenho condições de buscar o que eu gostaria de poder oferecer para ele, mas o que eu tenho em mãos eu faço. E é isso que a gente tem que ter em mente, não deixar para depois, né? Vamos começar agora. Fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, né? Porque tem aquela questão também do preconceito
quando você pergunta pra alguém, o que é autismo pra você? A pessoa já pensa, né? Ai, criança que não se socializa, criança que fica aqui, Se balançando. E as pessoas não têm conhecimento de que não é só isso. Só isso, né? Vai muito mais são os dois extremos, né? Ou eles acabam citando o Messi, porque o Messi, gente, por favor, panos quentes, a gente não tem isso comprovadamente, né? Mas assim, o que a gente vê no dia a dia são pessoas normais, né? Que têm as suas dificuldades, as suas limitações, como qualquer outro ser humano. Eu não entendo bem. Tá um pé de chuva. Tá o quê? Tá chovendo muito. Tá chovendo muito, né? Então assim, eu vejo essas dificuldades no meu dia a dia, né? Como também vejo dificuldades em entender um pouquinho sobre a gripe espanhola, sobre a peste negra, como você também tem dificuldades lá nas incógnitas do X, do Y, que é normal, todo mundo tem. Né? Mas também não podemos menosprezar que tem crianças que são não verbais, que não conseguem se expressar, que precisam o que a gente chama de PECs, né? Que são uma comunicação alternativa. Eu digo assim, a criança não precisa falar, mas ela tem que se comunicar. Né? A comunicação ela vai muito além da fala. Você pode se comunicar por gestos, você pode se comunicar com troca de figuras, né? Você tem muitos modos de se comunicar, mas o ser humano precisa de se comunicar de alguma forma. Então, assim, não falar não é o fim. Ela tem que saber se comunicar. Né? Então, assim, existem essas formas de terapia, né, com PECs, que a gente chama, que são trocas de figuras. Ele usou nesse período que ele ficou sem a fala? Não, a gente tinha uma pasta... Chegou a usar o PECs ou não? O PECs em si não, mas a gente fez uma pasta com todas as figuras, que na época ele gostava muito de Patati Patatá, de Relâmpago McQueen. A gente investiu muito em jogos eletrônicos, né? Então ele sempre foi muito ligado à parte eletrônica. A gente tinha um que chamava Coelho Sabido. Não sei se você conhece. É excelente. A gente tinha do primeiro ano, segundo ano, temos todos. Perfeito. Então assim, falava pouco, mas ele se desenvolvia bem. Mas né? a gente usa esse para todas as crianças, todas não as crianças. E as crianças adoram, que é ótimo. É igual, eu falei, da forma de alfabetização fonética, isso é benefício para todas as crianças, não só para os especiais, né? É mais fácil para eles compreenderem, né, o som. Eu trabalho bastante. Então, e aí assim, a gente usou muito, era uma pasta dessa grossura, assim, com tudo que ele gostava. E tinha as figuras bem grandes e embaixo escrito o que era, e a gente sempre associava, ele mostrava, a gente se fazia entender. Então, assim, tinha as dicas de terapeuta. Ele usava a gente muito como recurso, né? Ele pegava pela mão e arrastava para mostrar o que ele queria. Então, a gente sempre insistia, você quer água? Né? Então, mostrava, olha aqui na boquinha da mamãe, tenta repetir, água. E assim foi. Foi um trabalho bem demorado, mas surtiu efeito. Essa pasta que você fez por algum terapeuta? Foi a Fono que orientou. A Fono ia orientando, a gente tinha as orientações da psicóloga também, de como fazer, de como agir. Aqui em casa teve uma época que tudo tinha nome. Balcão, sofá, cadeira, geladeira, tudo tinha etiquetinha com letras bastão. A gente fazia isso na sala de aula para alfabetizar. Tudo tinha. A gente pegou potes de sorvete vazio, então a gente punha foto do carro, embaixo escrevia carro e todos os carrinhos eram ali dentro. O outro era quebra-cabeça, o outro era não sei o que. Tudo nomeado, tudo. Nós chegamos a comprar aqueles papel em rolo, colocamos na porta do banheiro e ali a gente escrevia os combinados. Os combinados, e ele ia lá, mostrava os combinados, tipo, não gritar, não se jogar no chão, né? Algumas coisas assim que eram bem difíceis de trabalhar com ele. E aí vai melhorando, com o passar do tempo, tudo melhora. Eu achava que não ia melhorar, não. Os terapeutas falavam, vai melhorar, mãe. Eu falava, não é possível, vai melhorar, mãe. E eu não acreditava. Nossa, pelo amor de Deus, um dia a gente pode contar só sobre o desfraude. Foi um livro. Tá, vamos marcar então. Mas deu certo, funcionou. Né? Então, assim, realmente, melhora. E, assim, o que a gente mais vê hoje
né, é que quando vem o diagnóstico, o pai fica perdido, não sabe para onde vai, a mãe acaba se afundando em lágrimas, né? Então, assim, eu faço parte de um grupo que chama Até Apoio, né? Depois a Estefânia vai deixar lá os contatos embaixo. Quem quiser fazer parte, é um grupo de apoio à paz. E tem um outro grupo também que eu faço parte que chama A Mais, né? Nós estamos tendo até encontros online dele, que foram grupos que me ajudaram muito no começo do diagnóstico, que me apoiaram, me trouxe outras pessoas também que me acolheram. E um vai se ajudando o outro, vai dividindo experiência, vai vendo que não é um bicho de sete cabeças. É só de pais esses grupos ou é de... São grupos de pais. Só pais, não Só tem pais. profissional. Ó, mas aí um vai passando a experiência de um, e aí vai Isso. compartilhando, né? E um vai aprendendo com o outro, né? Sim, sempre tem ali, ai gente, o que vocês fazem? Dá dica de como agir, de como fazer, não sei o quê. E sempre foi muito útil, muito acolhedor, né? Então, legal. assim, nós tem muita gente que precisa de nome no meio de tudo isso. Mas E funciona, eu sou testemunha. Uma vez eu cheguei aqui, aí ele queria brincar, e você falou firme com ele. Agora não. E ele obedeceu, eu falei, nossa, você olhou pra ele e falou, Luca, agora não. Aí você até falou pra mim, você tem que ser direta, você tem que falar, né, abaixar na altura da criança e falar, eu falei, olha, parece uma mágica, né? Mas é muito trabalho, né? É muita dedicação, muito carinho. e limites, né? Eles precisam de limite. Toda criança precisa de limite, não só os especiais. Né? E assim, hoje eu dei esse limite, amanhã eu vou mudar, isso também confunde. Então a gente tem que ser sempre certo. Ó, é assim, Falou, é assim. aquilo. Falou, acabou. Né? Então, E cumprir, né? cumprir. Se falou aquilo, tem que seguir. Né? A gente fala assim, como que tá num período... Para período de pandemia, para mim não mudou. As regras não mudaram aqui em casa. Horário de dormir 9h30, 10 horas, 9h30, 10 horas. 8h30, 9 horas, acabou o celular, acabou o eletrônico, acabou tudo. Vamos desacelerar, acabou o dia. Isso não pode mudar. Confunde a cabeça da criança. Porque amanhã volta às aulas, digo amanhã o ano que vem, se Deus quiser, como que fica? Tá tudo bagunçado. Né? E eles vão crescendo, eles vão tendo outras necessidades, eles vão querendo se impor. E a gente tem que continuar a ser firme, como qualquer outra criança. Né? Então muda, essas coisas não mudam. É chato na hora de comer? É chato na hora de comer. Por quê? Uma outra coisa que a gente também pode falar da parte de alimentação, né? Tem crianças que são seletivas. O Luca, por exemplo, ele não suporta texturas macias. Então, assim, purê, banana, coisas muito macias, sorvete de massa, ele não gosta. Ele vomita. Né? Porque tem uma parte de paladar alterado, um pouquinho alterado. Mas não é por conta disso que a gente vai deixar de oferecer, a gente vai tentar ser a mãe chata que, experimenta um pedacinho. Não come, não gosta, não vai oferecer, né? A gente insiste muito com a alimentação aqui, que é bem restrita, né? Principalmente legumes, verduras, frutas, tem bastante resistência. Mas pelo menos um pedacinho. Cheira, experimenta, lambe, né? Uma hora vai ser natural. E dá o exemplo, né? A gente também come. Com certeza. Tem tudo isso. E isso vale para qualquer criança, né? Se a gente deixar a criança comer o que ela quer, ela vai hoje em dia viver de fast food. Salgadinho e refrigerante. Né? E aí entra a parte de ser mãe e ser pai, que é o seu chato, né? De fazer, olha, mas é pro seu bem. É o melhor, é o saudável, né? E até o Nicolas vira pra mim, tudo que eu falo pra ele experimenta, mas que vitamina tem isso? O que isso traz de benefício? Mãe, o que o milho tem de vitamina? Eu falei, além do carboidrato? Eu vou pesquisar. Tem fibra. E aí pega, gente, vai. Eu falo, quando fala que eu sou chata, eu fico tão feliz. Eu falo, tô no caminho certo, né? Que bom. Tem que ser. Tem que ser. A mãe chata é a mãe boa. Então é isso. Não falei que ela era maravilhosa? Obrigada. Quer deixar algum recado para as mães, né? Para as mães que estão aí nessa luta, que estão desanimadas, que acabaram de descobrir, né? E estão em choque. Um recadinho assim para não desistir e lutar e continuar
batalhando aí, quer falar mais alguma coisa, mas queria agradecer por ter me recebido aqui, por esse papo maravilhoso que eu adorei. E te parabenizar, né, por essa família e pelos filhos lindos, e que Deus abençoe você, sua família. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, todo mundo falava assim: ai, é que você é especial, por isso que Deus te deu um filho assim. Não, eu não sou especial. Ninguém é especial para querer um filho especial, né? Mas é o nosso filho, né? E a gente tem que amar, a gente tem que aceitar, acreditar que vai dar certo, que vai melhorar, que vai se desenvolver, porque isso acontece, né? Então, assim, é difícil, todo mundo tem a sua parte de luto, de chora, às vezes ainda a gente tem umas recaídas, porque todo mundo é ser humano. Fala, nossa vida não é linear, né? A gente tem os altos e baixos, faz parte, né? Então tem horas que chora, por que tem que ser assim? Sim, mas temos que acreditar, né? E eu nunca perdi a fé, agradeço a Deus, a gente ora, eu falo assim que tudo na vida tem um propósito, nada acontece por acontecer, né? Se hoje eu tenho Luca, é para poder ser bênção e ajudar outras mães que precisam. Por quê? Porque eu tenho propriedade para falar disso. Eu posso falar, eu passei por isso, eu venci isso, eu sobrevivi e está tudo bem, né? Sim. Então, assim, tudo que a gente passa na vida, eu falo que é para abençoar outras vidas, porque você tem propriedade nisso, né? Ajudar outras famílias, né? E é o que o mundo precisa, né? De mãos estendidas, né? E não de dedos, mas sim de mãos, de abraços, né? E o que eu puder ser útil, podem entrar em contato. Se tiver alguma coisa que estiver ao meu alcance, eu estou à disposição. Obrigada. Imagina.